Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido X a Questão. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Mais um episódio, não é, Cleverson? Exatamente, Helena Leite. E eu convido você a ficar aqui com a gente para a gente debater mais uma vez sobre assunto diverso. Porque você sabe, uma coisa que você vai encontrar aqui no X a Questão são assuntos diversificados, convidados de todos os segmentos e áreas. E é por isso que o X a Questão é tão querido e é tão especial. Porque a cada novo episódio a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Mas uma coisa a gente tem certeza, a gente vai encontrar muito conhecimento e um bom momento aqui para dividir com você. Mas antes de eu passar para o Cleverson apresentar a nossa convidada de hoje, Cleve, você já sabe o que eu vou te falar, né? Que eu vou te lembrar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, gente. O dedo não vai cair. Porque quando você se inscreve no nosso canal, sempre que tem um novo episódio, você é notificado. Chega a notificação aí no seu celular e você fica antenado nos nossos episódios. Combinado? Segue a gente no Instagram também. Cleve, agora sim, recados dados. Quem é a nossa convidada de hoje? Convidada. A nossa convidada, Liana, é especial. E eu digo sempre assim, ó, além de gostar muito dela, de admirar o trabalho dela, porque vocês vão ver a leveza para falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não querem. Tá tão grande a pauta desse assunto, tão latente, que muitas vezes as pessoas escutam, mas nem percebem, né? E ela tem uma leveza para trazer a didática, a apresentação e falar sobre esse assunto, que eu admiro ela muito nisso. Mas vamos lá para o currículo dessa grande convidada de hoje. Mais de 35 anos de carreira. Ela é referência, né, na parte de gestão de integridade, governança, a parte de gestão de integração de riscos, gestão de conflitos. Então, assim, ó, tudo que se fala compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, prevenção a fraudes, parte de investigação e prevenção a fraudes, enfim. Outro ponto interessante dela também, essa área tem muitas atuações específicas, mas a nossa convidada, ela passou por diversos setores, não somente um setor específico. Ela trabalhou em infraestrutura, no agro, no mercado financeiro, e atuou também como cargos importantes de C-Level, que é o quê? Aquelas pessoas da parte de executiva e diretoria. Além de ser, hoje, tem um trabalho muito bacana na parte de consultoria dentro dessa área que nós vamos abordar bastante hoje. Passou por instituições conhecidas, como HSBC, Citigroup, Odebrecht. Senhoras e senhores, nós temos a honra de receber aqui Margarida Smith. Seja bem-vinda, Margarida. Obrigada pelo convite, super bacana o trabalho de vocês. Adoro e virei grande fã. A gente que é fã, e assim, nós, né, eu e o Cleverson tivemos a honra de assistir uma palestra da Margarida. Então, assim, gente, se prepara, porque eu tenho certeza, a gente tem certeza, né, Clever? Em algum momento você já ouviu essa palavrinha compliance. Tá super em alta. E pra gente já começar desmistificando o assunto, Margarida, vamos, por favor, a gente já ouviu isso aqui, essa definição de um outro colega nosso, o doutor Álvaro. Um abraço para o doutor Álvaro. Exatamente. Mas agora vamos ouvir da Margarida o que é de fato o compliance em si. Bom, compliance é seguir a regulamentação, as regras do jogo. Mas eu gosto de dizer que compliance é uma coisa bem mais simples. Nem tudo que é legal é moral. Então, muitas vezes, a regra ela é escrita com um certo espírito, mas a maneira como ela é escrita, ela não reflete, não consegue comunicar esse espírito. E, então, a função de compliance, entre outras coisas, né, ajuda as instituições, aos profissionais a cumprir as regras do jogo conforme o espírito delas, né? Não só o que está escrito. É um pouco diferente da visão, por exemplo, de um advogado que tem um treinamento, como toda função, né, ou toda profissão, você tem uma lógica, um treinamento mental. Então, um engenheiro olha as coisas de uma certa maneira, um advogado de uma certa maneira. O advogado olha sempre o que a regra permite e a regra não permite. Então o que permite e o que é silente, ok, está permitido. O compliance vai ler como aquela regra foi escrita, em que ambiente, em que circunstâncias, que resposta que aquela regra quer dar, e aquilo carrega um motivo. Então, quando você lê a regra, você tenta capturar esse motivo. Então, nem tudo que é legal é moral, fazer com os outros que você gostaria que fizessem com você, atuar com bom senso, se bom senso fosse homogêneo, né, em todas as cabeças, isso é compliance.
Perfeito. E só complementando aqui também, Cleve, e por que o compliance hoje ele passou a ser tipo um motivo de sobrevivência ou fundamental dentro das empresas? O compliance, ele ajuda as instituições a operar dentro das regras do jogo, né? Às vezes as regras não são claras, você ajuda a interpretar e tal. Mas, para mim, o compliance tem uma coisa ainda mais importante, que é a confiança, né? Então, quando você tem uma instituição que opera, que atua de maneira confiável, isso é uma grande vantagem competitiva. E me parece que, à medida que coisas extremas andam acontecendo nos últimos tempos, o outro extremo também passa a ser mais valorizado. O consumidor, o investidor, quer tratar com gente que, primeiro, não vai te colocar em problema. Depois, você sabe o que esperar, né? O que é combinado não é caro. E compliance, você ter um framework, você ter um arcabouço, um programa de compliance, de controles internos, de gestão de riscos bem estruturado e ativo, vivo, né? É uma cultura que é transformada, é uma mentalidade que é transformada em todos os níveis da instituição. Isso significa, para quem está na outra ponta, que é quem está comprando seu produto ou serviço, sabe o que esperar de você. Perfeito. Margarida, eu tenho uma dúvida que eu vejo assim, ó, por mais que se escrevam boas práticas, né, metodologias de compliance, existe aquele famoso jargão que fala, né, que a equipe é a cara da liderança. Como que você enxerga assim, por exemplo, muitas vezes você vê a equipe seguindo regras de compliance e você percebe que a liderança dá aquele jeitinho. Uhum. Então, você já foi um grande cargo em algumas instituições. Como tratar isso para não acontecer situações que a empresa comece a não ter mais essa relação que você falou da confiança, e sim da dúvida? Olha, para mim, a liderança é tudo. Eu já estive em situações de implementar programas de compliance, em situações super complexas e delicadas, mas a liderança era muito firme com relação à necessidade da implementação do programa, de que ele realmente fosse vivido, ou seja, que você pudesse evidenciar que a companhia estava cumprindo o combinado, né? E eu já vi situações em que você tem regras internas super complexas que ninguém consegue seguir de tão complicado que é, mas a liderança dá um exemplo totalmente na contramão. Eu vejo que ambientes em que você tem formalização, às vezes até simples, mas a liderança é muito forte em termos de conduta, esse ambiente é a prova de bala. O contrário também é verdadeiro. E eu vejo, tem muitas explicações psicológicas, neurociência, etc., mas, para mim, uma explicação bem simples. Primeiro, a liderança é inspiração, né? E ela é inspiração porque você que está no caminho está aprendendo como se comportar, qual é o caminho que vai te levar a uma situação de sucesso. Você olha para aqueles que já percorreram esse caminho. Então, essa é a visão de inspiração. Aí você quer se tornar aquela pessoa que você enxerga como referência. Uma outra coisa é que quem está na posição de liderança é a referência de sucesso, né? Então, um CEO, ele é a referência do cargo mais alto da companhia. Então, para chegar lá, eu tenho que fazer o que ele faz. Perfeito. E esse é o tal do tone from the top. Quando você tem o que a gente fala, porque você está liderança, tem que estar comprado com o programa, é tão simples quanto isso. Um dos grandes desafios do compliance, dos programas de compliance, é o que a gente chama de zona cinza, né? O que é certo, o que é errado, mas a vida acontece na zona cinza. E é nesses momentos que a liderança tem oportunidade de mandar essa mensagem. O que é inegociável? Conduta inegociável. Você fazer as coisas do jeito certo, você respeitar a sociedade, você respeitar o ambiente, você respeitar as regras, isso é inegociável. Ética é inegociável. Um líder que manda essa mensagem quando ele está numa posição, ou ela, né, numa posição de optar entre aumentar a receita, ter lucro, performar, aumentar a participação no mercado e fazer a coisa certa, e essa pessoa escolhe fazer a coisa certa, essa pessoa está mandando a mensagem do que é inegociável, do que é caro para aquela companhia, né? E a gente percebe que
As companhias que têm líderes que são claros e que não abrem mão, não negociam a ética, essas são as companhias que performam melhor no médio e longo prazo, que têm sustentabilidade, né? Ô Margarida, quando você vai, por exemplo, uma empresa... são duas perguntas, né? Primeiro, você acredita que todas as empresas, independente do tamanho ou da razão pela qual ela foi criada, distribuição societária, você acredita que todas elas precisam ter compliance? Sim. E eu acredito que todas elas têm compliance. A forma é que às vezes é um pouco diferente. Às vezes você tem uma área de compliance, uma função de compliance, um departamento que desenha as políticas, monitora, faz testes, etc. Né? Compliance, controles internos. Mas você veja empresas familiares. Quando você tem uma empresa familiar, a cultura da empresa é a cultura da família. Perfeito. Quando você tem o líder da família, né? Quando você tem o patriarca ou a matriarca, né? O representante principal da família, com valores muito claros, essa cultura permeia as próximas gerações e ela permeia a companhia, porque é a cultura da família reflete na maneira de fazer negócio. Perfeito. E essa cultura, em geral, tem a ver com tratar bem os funcionários, tratar bem os clientes, ser honesto nos produtos, nos serviços, no que você entrega, porque as famílias que sobrevivem ao teste do tempo, as empresas familiares que sobrevivem ao teste do tempo, tem, óbvio, uma questão muito forte de sucessão, mas tem uma questão muito forte de reputação. Então, quando você pega uma empresa brasileira que é uma grande multinacional, por que ela é uma grande multinacional? Porque ela tem qualidade nos seus produtos e serviços. Essa qualidade, quando é uma empresa familiar, ela é reflexo da mentalidade da liderança dentro da família, né? Tanto é que é um clássico de bilheteria. À medida que vão chegando as novas gerações, se elas não forem treinadas nesse ambiente, com essa cultura organizacional e essa cultura empresarial, a companhia, essa cultura vai se diluindo e a companhia vai se perdendo e acaba com a vida da empresa no final, né? É uma questão de tempo. Ao contrário que aquelas que conseguem traduzir a cultura a cada geração, fazendo os ajustes que permitem atualização, né? Porque o mundo muda, está virando cada vez mais rápido, a competição é enorme, ela não tem mais geografia, né? Então, você ter essa capacidade de se ajustar não significa perder a sua mentalidade, a sua maneira de fazer negócio. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acho que todos deveriam ter um programa de compliance. O programa de compliance ele pode ser traduzido num departamento, mas, mais do que tudo, ele é traduzido na maneira de fazer as coisas. Isso pode emanar de referências dentro da direção da empresa, pode emanar referência dentro da família ou referência dentro dos executivos principais, né, dos sócios referência, etc. Emana sempre de gente que é exemplo. Líder, deixa eu só complementar. Complemento. Então, uma era essa que você respondeu. A segunda que eu queria fazer era o seguinte. Para você, assim, toda a tua experiência, quais são os pilares para um bom programa de compliance emplacar e ser longevo? Olha, tem muita gente que não vai gostar do que eu falar, mas o programa de compliance ele tem que ser objetivo e real. Tá. Eu vejo muitos programas de compliance que são, no papel, muito bem estruturados, mas impossíveis de serem vividos. Eles são tão complexos, é uma demanda tão grande de... E aqui eu não estou dizendo que você não precisa evidenciar o que você faz, é uma parte básica do programa de compliance, de controles, gestão de risco, o trust but verify, né? Você faz a coisa certa e você consegue evidenciar que você fez aquilo para que a outra pessoa possa verificar que aquilo efetivamente foi feito. Não é a garantia sou eu. Né? Então, você tem que ter a documentação, você tem que ter a trilha de e-mails, ou você tem a trilha dentro de um sistema, você tem as evidências. Né? Mas o programa ele precisa ser vivível. Né? Isso significa
Você ter políticas claras, o que a companhia aceita, o que ela não aceita, dentro do que ela aceita, até onde, que é o que a gente chama de apetite de risco. Então, tá bom, corrupção é binário. Ou você tem uma maneira de fazer negócios que permite entrar em situações de corrupção, que a gente sabe que é contra a lei, ou você tem um posicionamento muito firme da liderança dizendo a gente não paga a bola aqui, custe o que custar. Né? Por quê? Porque quando você está no meio do caminho, alguém pode achar que pode tomar essa decisão. Né? Então, o programa de compliance tem que ter claro quais são os riscos que a companhia está disposta a tomar, quanto desses riscos e quem é que pode autorizar a tomar esses riscos. Quando eles passam, o risco passa daquele parâmetro que você definiu. Então, para mim, o programa de compliance que funciona é um programa que pode ser vivido e que ele inspira as pessoas a vivê-lo. O que significa isso na prática? Significa que as pessoas não têm medo de levantar a mão. Que elas sabem que elas serão prestigiadas se elas levantarem a mão. Porque tem um problema, como diz o americano, it's just another Thursday, né? É mais uma terça-feira. A vida no trabalho, na nossa vida, todo dia é uma coisa para você resolver, uma coisa que pipoca. Nesse ambiente super complexo que a gente está vivendo, é um problema para resolver, é uma ação, né? Mil coisas, uma perda operacional. Então, você ter um ambiente em que isso é dado, isso é vida de adulto. A vida acontece, coisas boas e coisas ruins. E quando você tem as coisas ruins, você tem que tratá-las com tranquilidade, com senioridade, com maturidade. Né? Então, o programa de compliance, isso é na vida, isso é na empresa. O programa de compliance que reflete esse comportamento, essa mentalidade, essa atitude, ele é um programa que funciona. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir à vontade de segui-lo. Elas vão entender que, por exemplo, você tem a linha de ética. Eu reportar uma suspeita na linha de ética e eu tenho confiança de que isso vai ser tratado com seriedade e com equilíbrio, porque não é só tratar de maneira séria, eu vou lá até o limite, faço um escândalo, não. Eu vou tratar com equilíbrio, a pessoa que está sendo reportada ali também vai ter oportunidade de se explicar. Quando você tem as pessoas entendendo como é que as coisas funcionam e você tem o funcionamento delas justo, né, você cria esse ambiente de confiança. Então, o ambiente de confiança faz com que o programa de compliance seja eficiente. Na prática, em termos de framework, você tem que ter as políticas, você tem que ter a monitoração da implementação e cumprimento dessas políticas, tem que ter uma linha de ética. Quando a gente fala de políticas, você tem que ter políticas que falam qual é o código de conduta, como é que você trata conflitos de interesse. Então, por exemplo, eu sou um assessor de investimentos, tenho uma empresa que o business dessa empresa compete com a empresa que eu estou trabalhando, que eu estou conectado. Isso é uma situação clássica de conflito. Eu estou trabalhando numa situação como tecnologia numa empresa, mas eu tenho uma empresa de tecnologia que oferece serviços, os mesmos que eu presto aqui, aí eu pego a informação que eu desenvolvo aqui durante o meu horário de trabalho e uso essa informação lá na minha empresa individual. Isso é uma situação de conflito. Né? O conflito se apresenta no dia a dia. Então, você tem uma política que trata de conflitos. Você tem uma política que trata de investimentos pessoais, que tem no coração dela também a situação de conflito. Ou seja, o cliente tem que estar sempre na frente, é sempre a prioridade, é sempre a preferência. E tudo isso, né, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando dessas situações, tudo isso tem que ser monitorado e tem que ser reportado de maneira que você permita a supervisão da liderança. Porque o ciclo fecha nesse momento em que você olha todo esse ambiente, e é isso que o programa permite, né? Você varre o ambiente de maneira contínua para garantir que o ambiente está saudável, e o que não está saudável, você tem um mecanismo que corrige essas anomalias. Não é daqui a 3 anos, corrige de maneira tempestiva. Né? E aí o que fecha o programa é a supervisão. Então,
Você tem um programa que gera métricas, que é testado, que é verificado, isso tudo é consolidado e é reportado para quem é responsável por tomar essas decisões. E é responsável por tomar as decisões porque também é quem responde se der alguma coisa errada. Então, quando você olha CVM, Banco Central, você tem a figura do diretor estatutário, você tem uma figura de diretor estatutário de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, de controles internos, de auditoria. Essas pessoas, assim como você tem de risco de crédito, etc., vão responder por aquele risco. Então, o programa, para mim, é um programa que pode ser vivido, é um programa que é claro, que é transparente, que é objetivo, que permite a supervisão e que permite uma melhoria contínua. Né? Por quê? Porque o objetivo é garantir que você trabalha num ambiente saudável. E as próprias transações também, né? Muda muito, né? Com o passar do tempo, o mercado daquela empresa, enfim, a adaptação, a renovação é importante também, né, Sim. Margarida? Sim, é muito importante. O programa de compliance, de controles internos, acompanha, gestão de riscos, etc., tem que ter capacidade, por exemplo, de participar de aprovação de novos produtos, de monitorar o produto que foi aprovado de uma maneira, mas agora o volume cresceu, o público mudou, então eu desenvolvi um produto para cliente corporate, agora eu quero vender no varejo. É um outro tipo de risco essa distribuição. Perfeito. Então você tem que ter o time de compliance participando dessas discussões para você antecipar os problemas. E uma coisa que é muito interessante, quando você tem um programa de compliance eficiente e você tem pessoas que entendem do negócio, dos produtos, da distribuição para o público que você está distribuindo, você tem uma relação muito mais fluida entre a primeira linha que a gente chama, que é a linha de negócio, a segunda linha, que é a linha de supervisão, de compliance, controles, e há uma comunicação. Então, pensa, a gente até falou isso outro dia, né? Pensa um piloto de Fórmula 1 que está dirigindo a 300 por hora. Ele pode dirigir só com a imagem que está na frente dele, ou ele pode ter um time inteiro atrás com alta tecnologia dizendo: freia 3 segundos antes dessa curva a 30 graus à direita, tem óleo na pista, desacelera, pode acelerar. Fulano de tal, você tem 2 carros na sua frente e você precisa ter uma curva tal, curva Y, curva Z, e você tem oportunidade ali. Quando você fala de gestão de riscos, é disso que você está falando. Então, quando você fala novos produtos, etc., se você tem essa comunicação, essa interação bem azeitada, o que você ganha é eficiência. Você ganha segurança no que você faz, você ganha segurança empresarial e você ganha eficiência, porque você evita perdas, você tem pessoas mais confiantes naquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, um assessor de investimentos que entende quais são os riscos do mercado. A gente também falou isso outro dia sobre os riscos do mercado cripto. Se ele entende, ou se esse assessor, essa assessora entende quais são os riscos do ativo que está vendendo, consegue orientar o investidor. O que vai acontecer? Esse investidor pode não pegar aquelas volatilidades malucas que ganha muito e perde muito também. Mas é um investidor que vai acertar mais do que perde, que vai ganhar mais do que perde. E vai atribuir isso à relação e orientação que tem do assessor. Então, o compliance dentro da empresa funciona da mesma maneira que as outras relações de negócio. Você contribui. A contribuição é ser meio um anjo da guarda. Vai por aqui. Aqui não dá, mas aqui se você fizer esse ajuste, vai fundo. Sabe que eu tenho uma dúvida? Assim, observando você explicando, falando tudo isso, o compliance ele é mais para proteger as pessoas ou a empresa? Ótima pergunta. Para mim é para proteger os dois. Porque, primeiro, a gente fala de risco reputacional, a gente tem o risco reputacional, a gente tem o risco objetivo. Então, se você fala do risco objetivo, eu tenho um diretor estatutário, por exemplo, eu, responsável por compliance, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, Operação Lava Jato, Operação Carbono Oculto mais recente, essa operação dos criptoativos que aconteceu ontem. Você tem alguém que é responsável por cuidar dos riscos associados àquele wrongdoing que aconteceu.
essa pessoa responde na física. E não tem seguro que te proteja. Diferente, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, que você tem um D&O que te protege. Aqui não te protege, você responde com seus bens pessoais. Mas tem um risco, que algumas situações está na regra e outros mais intangíveis. Mas você tem o risco, por exemplo, um gerente de conta bancária, né? A obrigação de verificar as informações que são obtidas, isso é toda uma discussão nas contas digitais, mas na regra não mudou ainda necessariamente. É do gerente que está na ponta da frente. Ele tem o conheço o seu cliente. Esse é a primeira ponta do conheço o seu cliente. É você que vai interagir, saber que o cara casou, teve um filho, vendeu um apartamento, ou tem alguma coisa errada, porque você sente, né? E tem a obrigação de levantar a mão. Então, a regra determina esse risco. Mas quando você tem uma investigação e está todo mundo arrolado nessa investigação, você depois pode até discutir quem era o responsável por cuidar daquele risco conforme o Banco Central. Mas seu nome já está no jornal. Então, você na física, como funcionário de uma empresa que está fazendo coisas duvidosas, você pode estar envolvido. Às vezes, você nem sabe que foi envolvido, mas você está envolvido numa situação complicada, num esquema. A outra situação é quando você tem um ambiente seguro, né, as pessoas também estão seguras. Então, imagina uma política de investimentos pessoais. Então, eu preciso pedir pre-clearance quando eu vou operar ações, né? Eu peço pre-clearance, o departamento provavelmente de compliance me autorizou e eu operei conforme a regra da companhia. Acontece uma manipulação de mercado naquela ação, a CVM vai fazer uma investigação e pega todo mundo que operou naquele dia. Quando você vai justificar, provavelmente você não faz uma análise técnica igual uma área de research, etc. e tal. Você vai lá, olha, né, se acompanha seus investimentos e tal. Quando você cai nessa rede né, de investigação, e se você for questionado, se tiver um volume relevante, você tem um tracking de como você tomou aquela decisão, de quando você tomou a decisão, de que você foi transparente. Uma outra situação, conflito de interesse. Eu tive uma situação assim, seríssima. Eu fui conselheira de uma companhia europeia e eu sentava no conselho e era chairman do comitê de auditoria. Né? Uma companhia que nós sentamos no conselho exatamente porque os minoritários estavam desafiando, né, challenging a direção da empresa, né, por má gestão. E aí tem toda uma discussão se é verdade, se não é verdade, mas realmente a empresa estava em situação delicada. Imagina que dentro desses minoritários tinha um grupo que era um grupo mais agressivo de investidores que tinham como protocolo comprar companhias em situação difícil, tomar a liderança da companhia e ou desmembrar, ou alavancar, etc., né? Mas assumir a liderança dessa companhia. E quando eu fui apontada como conselheira, quando você é conselheiro, você tem dever fiduciário com a companhia e com os shareholders. Todos os shareholders, não aqueles apenas do grupo que tinha me elegido e eleito os outros, né? Então, essas pessoas começaram a me atacar. Colocaram coisa no Twitter na época, ligavam para os meus filhos ameaçando, colocavam absurdos no jornal. Foi muito pesado. Eu tive que entrar com uma ação contra eles na Espanha. Era uma empresa espanhola. E ganhei em tempo recorde, dado a magnitude que esses caras estavam fazendo comigo. Só que, nesse momento, eu estava trabalhando num banco global suíço, o Julius Baer. E eu posso falar porque isso está nos jornais. E eles começaram a mandar essas informações, falsas inclusive, para o conselho do Julius Baer na Suíça. Caramba. Só que eu tinha feito tudo certo. Eu tinha pedido pre-clearance, o meu chefe tinha autorizado, tinha passado pelo protocolo lá fora, né, etc. e tal. Então, eles sabiam que eu era conselheira dessa empresa
Eu reportei quando a coisa começou a esquentar, eu reportei para eles, e aí, em conjunto, nós tomamos uma decisão. Bom, então você sai desse conselho, porque, claro, eu tinha que optar entre o meu trabalho e esse nível de exposição, né, porque era uma briga que eu ia ter que comprar. Decidimos que eu ia ficar no Julius Baer e decidimos a rota de saída. Mas vocês imaginem que se eu saio no jornal acusada de fraude numa empresa cujo free float era 83% no mercado europeu, sentada como diretora estatutária e representante do grupo aqui no Brasil. Olha a situação. Então, respondendo uma resposta super larga comprida para a sua pergunta, né? Mas protege as pessoas em vários sentidos, desde manter um ambiente seguro até situações específicas que podem acontecer, mas se você foi transparente, e como a gente falou antes, é gestão de risco, não existe risco zero. Você sai da cama, você já está tomando risco, né? Perfeito. Então, é risco, retorno. Quando você é transparente, as políticas, né, esse framework te diz qual é o caminho, o que se espera que se dê transparência e qual é o caminho para isso, você permite uma conversa adulta e uma solução. Né? Perfeito. Margarida, você trabalhou em grandes empresas do mundo, mas também com atuação em ramos diferentes, né? Sim. Mercado financeiro, infraestrutura, agro. Como que é o comportamento do compliance em cada setor? Ele muda? Ele é diferente do financeiro para o agro? Como que você viveu essa experiência? Olha, isso é igual você ir para uma festa black tie e correr uma maratona. Você tem que colocar o sapato certo, né? Perfeito. Mas o conceito é o mesmo, seu pé tem que estar protegido. Não é isso? Então, por que eu consegui trabalhar em setores tão diferentes? Porque o arcabouço de um programa de compliance, de controles, ele tem os pilares que se aplicam a todos os setores. Né? E se você parar para pensar, são pilares de bom senso que provavelmente você usa na sua vida pessoal. Então, são pilares de ter um arcabouço de políticas, ou seja, o que é permitido, o que não é permitido e como. Né? Ter um arcabouço que faz a monitoração contínua. Então, você tem uma área de controles internos, por exemplo, que vai mapear processos, controles, riscos, vai testar isso tudo, vai definir que risco é importante, que risco é crítico, qual que não é. Você tem um processo de escalation, então você consolida isso tudo e escala para a liderança, para que eles tenham visibilidade do que está acontecendo no dia a dia pela perspectiva de risco. E você tem um protocolo de incentivos. Né? Eu estou resumindo bastante aqui, né? Porque acho que para o nosso público não cabe uma resposta super técnica, mas esses são os pilares. Incentivo é um dos pilares principais. Né? Então, quando você fala nesses conceitos, eles se aplicam em qualquer um desses setores. E tem uma coisa que é uma linha que conecta todos eles, que é a questão financeira. Né? Então, uma empresa de infraestrutura, por exemplo, ela não faz grandes projetos de infraestrutura se ela não tiver financiamento, seja de uma multilateral, seja de um banco que atua na mesma jurisdição que ela, ou um banco global. Então, o banco entende uma certa linguagem para a gestão de riscos. Então, o mercado financeiro, assim como o farmacêutico, mas talvez o financeiro tenha mais ainda, é o mercado mais maduro com relação à gestão de riscos, porque é o negócio do mercado financeiro. Né? É gerir riscos, risco-retorno. E as crises deram resposta como você gere esses riscos de maneira mais eficiente. Então, o mercado financeiro também é uma referência para esses arcabouços de compliance, de controles, porque o que você aprende aqui se aplica em todos os outros, e os conceitos, o que acontece, pode acontecer de errado aqui, um evento que aconteça aqui, você consegue traduzir para a realidade dessas outras companhias. Mas é claro, assim como o exemplo que eu dei aqui no começo, você tem que entender qual é o piso que você vai enfrentar. Né? Onde é que você está atuando e com quem que você está falando. E isso tudo tem que ser calibrado. Mas os pilares são praticamente os mesmos. Ô Margarida, e assim, o que você acha que as empresas poderiam aprender... Não, poderia aprender não. O que você acha que elas aprendem depois de uma crise que elas passaram, que elas poderiam ter aprendido antes?
Ótima pergunta. E a resposta é Tô simples. arrasando, Está Cleverson. arrasando, Nossa, está arrasando. licença. Incrível, né? Incrível. Olha, Margarida Gentil. a resposta é super simples. Gente, as coisas acontecem, né? Acontece. Não é porque elas não aconteceram agora que elas não acontecem. E não é porque elas foram mitigadas que elas não têm importância. Isso é igual a despensa da casa de mãe. Você chega todo dia lá, tem Nescau na despensa. O dia que não tem é Terceira Guerra Mundial. Aí você esquece que toda vez que acabou, alguém foi lá e comprou. Né? Quando você está falando de gestão de riscos, quando você... Um dos grandes problemas que eu enfrentei minha carreira inteira é como é que você precifica, você dá o valor à mitigação. Porque quando acontece um problema, você consegue precificar, né, quantificar a perda financeira, você às vezes consegue precificar a perda reputacional, né, através das vendas, da performance da companhia, e de uns tempos para cá a gente quantifica também o que a gente chama de near miss. Poderia ter acontecido, demos a maior sorte, mas se tivesse acontecido, esse aqui teria sido o volume, né? Então, quando você fala de cultura, de fazer negócio, de cultura de gestão de riscos, isso deixa de ser sorte e vira consciência. Né? Então, é você correr com um copo na mão. Tá bom, você tem que correr, então pega um copo de plástico. Isso é mitigar risco. Né? Tá chovendo. Eu não vou correr um monte com o meu carro. Eu vou andar conforme o ambiente que eu estou operando. Né? E com consciência. Eu acho que a coisa mais importante nessa discussão é consciência. É você entender qual é o seu negócio, quem é o seu cliente, quem te regula e o que é essa expectativa e que riscos esse conjunto aqui apresenta. E você determinar o que é risco importante e o que não é risco importante. Quebrar um copo é importante? Talvez não, tem outros ali no armário. Quebrar uma perna é importante, a ponto de ter que colocar pino? Não, isso aí é hiper importante. Esse risco é que eu não vou tomar. Né? Então, que riscos você está disposto a tomar? E isso requer consciência. Porque se você não tem consciência do que significa aquele risco, você acha que está disposto a tomar, mas quando ele se apresenta, ele é muito maior daquilo que você tinha antecipado. Né? Então, eu diria que é assim. Primeiro, as pessoas... tendem a minimizar o potencial ou impacto do risco quando ele se manifesta. Né? E depois, eu acho que as pessoas tentam, também às vezes não têm a cultura, a metodologia, às vezes não tem nem o tempo, né? Porque no dia a dia é tanta demanda que você não para pensar. As metodologias de compliance, controles internos, requerem que você faça esse exercício periodicamente, em geral uma vez por ano. Você precisa parar para pensar quais são os riscos reais que eu estou tomando. Né? Quando você tem esse exercício e ele é feito com essa mentalidade de que estamos aqui gerindo riscos e saber quais são os riscos que me machucam, como fala meu irmão, o que mata, o que fere, o que arranha. Você tem que saber o que mata e tem que saber só o que arranha. Você tem recursos limitados, você tem que alocar naquilo que te mata. Né? Então, mais uma vez, uma resposta longa para a sua pergunta. Imagina. Eu acho que tem a ver com isso, com consciência, com o fato que as pessoas tendem a ignorar que as coisas acontecem. Perfeito. E não é longa, não, é necessário. Exatamente, é bem isso mesmo. Margarida, vamos falar de algumas situações que aconteceram já recentemente. A gente viu, né, a operação do Compliance Zero, que fez esse tema debater mais, que foi a operação da polícia contra uma instituição financeira aqui no Brasil e tal. A gente viu também o carbono oculto, diversas... e a gente, por exemplo, quando lê as reportagens, assim, a gente sempre vê lá a citação, não respeitava isso, não seguia esse critério e tal. Mas são instituições com uma consistência no mercado, existiu um bom tempo e tal. A gente teve também lá um período, né, de um tempo atrás, uns 10 anos atrás, que a gente viu, através de uma operação lá, começaram as ramificações, aí começaram a achar muito erro, foi a Lava Jato, que acharam muito erros de compliance, né? Então, você acredita, assim, que apesar do modelo, você criar um bom modelo, como você disse, né, respeitando as pessoas, tudo, a liderança respeitando bons modelos criados,
o ser humano ainda, quem está comandando ali, é ele que leva um bom modelo de compliance para situações como essa? A resposta pode ser super complexa, mas a resposta no final do dia é, né? Como a gente falou no começo, liderança é tudo. A liderança dá o tom do que é aceitável, do que não é aceitável, do que é inegociável. E isso é uma coisa. Agora, eu acho que essas operações trazem um olhar para a compliance que tem muito a ver com o ambiente complexo que a gente está vivendo. Quando você teve o mensalão lá atrás, você teve Farol da Colina, né, Banestado, depois você tem um mensalão, grandes, né, porque teve outras operações. Teve o mensalão, depois você teve Lava Jato e agora você tem esse novo momento da carbono oculto, etc. e tal. Quando você teve o mensalão, e você tem países aqui na América Latina, como Colômbia, né, que tiveram também um histórico de combate ao crime muito forte, e que junto com o mercado financeiro e os reguladores foi criado um tipo de pressão para mitigar, para minimizar a entrada do crime na economia e tal. Também outra conversa longa. Você tem também aprendizados pelo lado do crime de como fazer as coisas e não ser pego, né? Então, quando você chega na Lava Jato, vocês talvez se lembrem, passou a lei no governo Dilma do componente nacional, né? Que significava, por exemplo, sondas da Petrobras, que é a empresa 7 Brasil, que era o pedaço de sondas da Petrobras. Você não podia cotar apenas empresas multinacionais estrangeiras. Você tinha que ter uma parceria com as empresas locais, que tem seu lado positivo, que é desenvolver a indústria local, desenvolver o mercado local, tecnologia e etc. Mas o lado dark dessa situação, que teve o objetivo de desenvolver o mercado local, foi que você já assumia que a precificação daqueles projetos não estava no nível internacional. Então, você perde os parâmetros de precificação. Como é que isso foi usado? Foi usado para levantar recursos que depois viraram o dinheiro que alimenta o canal de propinas, né? Então, você tem companhias que fizeram isso de uma maneira muito ordenada, outras menos ordenada, e quando você tem isso, você tem uma mistura do crime com a economia real. Então, quando você está no mercado financeiro, por exemplo, né, que foi muito envolvido na Operação Lava Jato, que você citou, e depois o mercado de investimentos na operação, por exemplo, mais recente, Carbono Oculto. Quando você tem o mercado financeiro, que tem contas correntes, tem fechamento de câmbio, produtos de crédito, etc., que oferece para essas companhias que têm uma atividade legal. Então, uma empresa de infraestrutura faz obras milionárias. Uma Petrobras tem uma receita bilionária, né? O que não cabe no faturamento de uma companhia como essa? É difícil você dizer, não, um FX aqui de 1 milhão é muito dinheiro para a Petrobras. Óbvio que não, né? Você perde os parâmetros. Então, como é que você protege a instituição financeira numa situação em que você diz, olha, eu fui diligente, suficientemente diligente, mas isso aqui estava fora do meu controle, né? Como é que você separa a instituição financeira, por exemplo, e acho que isso cabe para as outras empresas, né, de outros setores, como é que você separa aquele que faz dessa anomalia a maneira de fazer negócio daquelas que fazem tudo certo, mas foram pegos naquilo que você não consegue enxergar, que você não consegue mensurar, que está misturado, tão misturado que você não consegue detectar. E quando você fala que o mercado de compliance, que o tema compliance passa a ficar importante, é porque lá atrás isso era um pouco mais separado, você tinha esses parâmetros mais claros. Quando eles ficam mais misturados, você tem que demonstrar que você fez o seu melhor, que você tentou ao máximo, que você não colocou 2 pessoas na área de compliance para cuidar de 10 milhões de funcionários, de clientes, porque você sabe que aquilo ali não vai funcionar.
Eles não vão dar conta, vão estar sobrecarregados. Então, esse é o caso clássico da estrutura que é criada para fingir que você está fazendo o que o regulador pede, mas, na verdade, você cria uma estrutura que é para permitir que aquilo passe. E você tem a instituição que não. Então, quando você fala de compliance, compliance, no final, é processos, é controle, é supervisão. E aí passa a ficar mais importante, porque, no final, ter processos e poder demonstrar que você cumpriu tudo aquilo que a regulamentação pedia e cumpriu com galhardia, porque quando surgiu uma situação, você tratou, escalou para o diretor, para o comitê, foi discutido, foram tomadas decisões difíceis ou não, e você consegue justificar por que não. Isso te separa daqueles que criam um arcabouço, um framework, para permitir, para fingir que você está olhando, mas na verdade você não está. Né? Então, eu acho que é isso que trouxe o compliance muito para a discussão mais recentemente, porque quando você mistura o crime com a economia real, são os processos que te salvam. Porque é com eles que você consegue demonstrar que você foi diligente. E é tão complexo e tão simples quanto isso. Né? Legal. E eu queria mais uma pergunta para a Margarida, porque assim, ó, eu gosto muito, né? Estou nesse mercado, gosto da muito do mercado cripto. E eu percebo que, ao longo do tempo, Margarida, é um mercado que vem crescendo, vem se consolidando. Né? Recentemente a gente viu as resoluções do Banco Central 519, 520, 521, que deram, depois da lei... Desculpa, pessoal. Depois da lei 14478, que é um marco regulatório desse mercado, deram orientação de como que será regulamentado esse mercado, enfim. Mas quando a gente fala, principalmente nesse ativo que deu aí à economia, né, uma possibilidade de enxergar os negócios diferentes, enfim, quando a gente fala em cripto, existem, eu particularmente vejo o compliance como o alicerce. Por quê? Porque tem lá o fornecedor do cripto, onde acontecem os negócios, a exchange e tal, e os prestadores agora são chamados prestadoras de serviços de ativos virtuais, enfim. E aqui tem o consumidor, né, o cliente, né? E aí, assim, ó, você, na tua experiência, você acredita que os mesmos pilares do compliance tradicional farão sentido dentro dessa parte de transação da nova economia no mercado cripto, ou você acha que ele precisa passar algumas adaptações? Olha, eu acho que os pilares, sim, cabem 100%. E é muito interessante esse momento, porque é o momento que você está criando a base que pode definir o futuro do mercado cripto. Né? Se você tem um mercado cripto bandalheiro, a maioria dos investidores não vai entrar, porque é o dinheiro da poupança deles, do trabalho suado, né? Como é que você vai colocar num ativo que você não sabe se a custódia existe? Você compra, e onde é que isso aqui está custodiado? Ah, como eu falei antes, lá a garantia sou eu, confia aí que está aqui. Não. Quando você estrutura, cria um arcabouço, e não necessariamente regulatório, mas regulatório porque é a maneira da gente se comunicar, né? Com quem ordena esse ambiente. Quando você cria um arcabouço que tem os pilares, que são os pilares clássicos, que é quais são as regras do jogo? Essas regras do jogo me protegem? Eu sei o que está acontecendo? Então, quando você fala quais são as regras do jogo? Quando eu compro, tem um lugar que tem como responsabilidade custodiar esse ativo. Esse ativo existe, né? Não estou comprando ar. Precificação. Tudo bem que o mercado cripto é um mercado hipervolátil, mas eu entendo, de alguma maneira, como é que esses preços funcionam, ou, pelo menos, os preços que estão sendo operados, eles aparecem para mim em algum lugar, eu consigo enxergar. Porque, claro, é uma coisa nova, é para quem tem apetite para esse tipo de ativo. Mas, se você tem transparência, se você tem suitability. Então, por exemplo, eu tenho um assessor de investimentos que fala, nossa, compra cripto, enche sua carteira de cripto, que você vai ganhar um dinheirão, você vai ficar trilhardário. Ou suitability no conceito que é o risco do produto versus o risco do investidor, o apetite de riscos do investidor, isso aqui tem que casar. Ou está pelo menos no mesmo range, né? Então, eu faço o meu trabalho, entendo qual é o risco da Margarida como investidora, ela tem apetite para isso? Tem, mas é quanto? 50% da carteira? 80%? Ou é 5%?
Você tem que entender. Por quê? Porque a Margarida tem 2 filhos, porque está pagando apartamento, tem escola, ou tem X, né? E ela vai precisar desse dinheiro. Não pode perder tudo, porque essa pessoa não vai ter dinheiro para pagar a conta da padaria, né? Então, quando você fala de suitability, isso serve para o mercado financeiro e serve para a cripto. E você tem outros temas, por exemplo, como a corretora, né? Quanto que eu estou ganhando de spread? Isso é transparente? Não é transparente? Quais são as regras do jogo? E quando você fala num arcabouço, num programa de compliance, você está num mood de há regras claras, mesmo que elas sejam simples, elas estão amadurecendo, elas estão começando a ser desenhadas e implementadas, porque até quem desenha as regras precisa entender, né? A tecnologia é muito nova, os ativos são muito novos. Tem a questão da motivação, né? Então, por que eu tenho o investidor que ele é mais arrojado, que ele é oportunista, e eu tenho um investidor que investe em cripto por medo de ficar fora, e eu tenho um investidor que investe em cripto por filosofia, né? Então, tudo isso passa por construir um ambiente de segurança e de confiança. Então, quando você fala de compliance, de controle de riscos, são funções que podem dar grande contribuição nessa construção, porque vão ajudar a traduzir o espírito do que é o jogo justo, né, dentro do mercado e que vai ser regulado ao longo do tempo, né? Perfeito. Ô Cleverson, suitability, eu adorei essa palavra. Suitability. Eu adoro o jeito que ela fala suitability. Você viu, a Margarida tem uma leveza, né? Just another Thursday. Just another Thursday. Exatamente. Eu adorei. Mas assim, só para quebrar aqui o clima, você quer falar sobre Avo? Exatamente. Olha só, aproveitando a nossa convidada aqui, a Margarida, ela vai falar daqui a pouco, né? Como você encontra a Margarida, é legal também. Ela vai deixar o recado dela. Mas tudo isso que você ouviu aqui, num desenho melhor, eu vou até pedir para ela falar um pouco sobre esse curso, porque eu vejo assim, ó, compliance, ele faz parte da, como a Margarida bem frisou aqui. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, eu não tenho empresa, não vou estudar compliance. Eu acho que o compliance ele faz parte de tudo na sua vida, né? Principalmente quando ela fala aqui, se você é um investidor, se você usa o mercado financeiro, tudo que ela falou é total responsabilidade nossa aprender sobre esses assuntos, porque faz parte do nosso dia a dia também. E ela vai lançar um curso agora, onde ela explica ainda mais, além esse conhecimento que ela tem também, com a habilidade didática dela, de poder passar esse conceito de entendimento para nós, que será um curso denominado Compliance First em Cripto. Eu estou certo? Pela plataforma Avo Educacional. Estou certo, Margarida? Está certo. Fala um pouquinho para nós sobre esse curso, Margarida. Essa é uma parceria super legal e, de novo, obrigada pelo convite. O curso tem... a ideia do curso é a gente dar uma visão geral do que é compliance. Então, compliance no mercado financeiro, o que é um arcabouço de compliance, os pilares importantes, o que são os temas de compliance que você precisa ter na cabeça, e depois a gente foca um pouco em cripto. O curso não é um curso hipertécnico, ele é um curso de módulos rápidos, né, de 15 minutos, porque as pessoas não têm tempo de fazer cursos super longos, né, ou é uma coisa que não é tão viável, mas a ideia é, pelo menos, conseguir passar a mensagem de que compliance é gestão de risco é bom para você, né, e como é que você enxerga o risco na sua jornada. É um curso que tenta tocar em vários assuntos, ou que toca em vários assuntos, para te despertar para eles, alguns com mais profundidade, como, por exemplo, suitability, prevenção à lavagem de dinheiro, conheça o seu cliente, que são temas que a gente vê que as pessoas que estão na ponta estão muito expostas a esses temas, então, nesses temas nós fizemos mais detalhados, mas o objetivo é dar uma ideia dos temas que você tem que ficar alertos e saber onde buscar resposta, onde buscar ajuda. O que pode ser um problema, né? Ou o que você tem que ficar atento na sua jornada para não se envolver em problemas. Legal, eu quero convidar aí, eu formei minha base, né,
com a comunidade do mundo financeiro, do mercado financeiro. Então, você que é da comunidade do mercado financeiro aí, pessoal, é um curso que você não pode deixar de assistir, tá? Seja assessor de investimento, consultor de investimento, gerente de investimentos em instituições financeiras. O know-how da Margarida, ela passou em grandes instituições financeiras. E como eu falei para vocês desde o começo, né, ela tem essa tranquilidade, essa leveza de passar um assunto que nós precisamos entender. É um assunto que a gente precisa saber. Eu aprendi muito com ela. Então agora, sua oportunidade na AVA aí, AVA Educacional, esse curso que será lançado a partir de janeiro de 2026, está logo ali. Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer ainda mais com a Margarida. Liana, seria isso, Liana? Eu já ia perguntar quando que ia lançar, mas ótimo que você já falou. Então, janeiro está no ar. Exatamente. Bota na tela. Teremos o lançamento oficial na data exata. Por enquanto, Muito janeiro que de bem. 2026. O que teremos agora, Cleverson? Adivinha? Ah, aquele bate-bola com a Margarida, né? Ai, socorro. Aquele de sempre, né? Aquele de sempre. Não medo. tá aqui não. Calma, Margarida. Não, está aqui. Ah, exatamente. Está na tela do celular. Mas é bem tranquilo, tá? Bem easy. Easy. Olha, Porque a Margarida, ela é poliglota. exatamente. Vamos Margarida, lá. Bate Sweet bola. ability. Olha o bullying. Suitability. Não é Adorei. bullying, eu acho lindo. Não é lindo? Não, e elegância para falar, né? Porque Elegância, exatamente, tem umas sotaque, pessoas que falam, não sei, sweet eu ability. acho lindo. Vamos lá. Compliance é mais prevenção ou correção? Prevenção. Uma palavra essencial para uma cultura íntegra. Confiança. Ética se ensina ou se pratica? Se pratica. Transparência demais existe? Boa pergunta essa. Existe sincericídio, né? Então existe. Existe. Acho que vou me alongar nessa resposta. Eu acho que a transparência ela é necessária, é crucial, é um pilar básico, mas você tem que entender a sua audiência. A transparência que gera medo, ela não é positiva. A transparência tem que gerar alinhamento, tem que gerar respeito, ou seja, eu sou transparente com a minha contraparte para que ela possa tomar uma decisão informada. Então, essa é a transparência que eu acho que é a positiva. A transparência que você fala os absurdos, ou as coisas do jeito que elas são para alguém que não tem capacidade de reagir ou de resolver o problema, é uma covardia, né? Perfeito. Perfeito, resposta perfeita. Vale um corte aí, hein? Well. Um erro comum de líderes bem intencionados. Exagerar. Muito bom. Um valor que nenhuma empresa deveria negociar. Ética. Compliance começa no código escrito ou no exemplo? Exemplo. O maior risco escondido nas organizações hoje. É o falso positivo. A pessoa que se apresenta como uma pessoa ética, gera confiança, mas na prática é um detrator da ética. Verdade. É, polêmico. Polêmico. Controlar é desconfiar? Não. Integridade é um custo ou um investimento? Investimento. Muito bem, Margarida. Categórica. Maravilhosa. Olha, Cleverson, eu duvido se a galera lá de casa vai encontrar um bate-papo sobre compliance Mais tranquilo mais que esse. leve que Leve esse. que esse. Não, tem, pelo não amor tem. de Deus. Eu queria fazer uma provocação aqui. Vamos lá. Eu acho que quem faz o curso, quem discute compliance, etc., quem curte cripto e acredita na cripto como filosofia, né? Eu venho de uma família, a gente conversou sobre isso agora há pouco, cubana, né? Exilados cubanos, e que lutaram muito pela sua liberdade, né? De expressão, de atuação, etc. Então, a cripto, em termos de filosofia, ela representa liberdade. Né? Uma situação liberal ou até libertária, né? Em termos de filosofia econômica. Quando a gente atua com a mentalidade compliance first, o que a gente está fazendo? A gente está ajudando a criar um ambiente para a cripto para que a cripto possa crescer, possa se desenvolver e possa oferecer essa opção, né? Que pode ser pequena dentro da carteira mais ampla, mas uma opção de resposta libertária
a comportamentos, às vezes, irresponsáveis do Estado. Eu não estou falando do Estado brasileiro, estou falando do Estado em geral. Quando a gente vê o nível de inflação, a falta de confiança em algumas moedas que eram referência há poucos anos atrás, isso tem a ver com um comportamento irresponsável, muitas vezes, né? Ou descalibrado. Né? Então, quando a gente está na posição de atuar no mercado, né, de ajudar os investidores de maneira consciente a investir em cripto, conhecendo os riscos, se educando para entender os riscos, para que você possa educar aquele investidor, é uma grande contribuição para esse mercado que representa a nossa liberdade. Então, acho que no dia a dia a gente pode dar uma contribuição enorme para uma questão filosófica que pode ser definir o futuro, né, da economia, como a gente conhece nos próximos anos. Eu não estou dizendo aqui que cripto vai substituir as moedas como a gente conhece, né? Mas o que eu estou dizendo é que tem um conceito de responsabilidade individual nesse processo que está atrás de um ativo que ele não pode ser ignorado, que é o indivíduo dando uma resposta e se responsabilizando por ela. Então, quando a gente atua com responsabilidade e na mentalidade compliance first, no fundo, o que a gente está apoiando é um ambiente mais seguro para todos nós e mais justo para todos nós. Perfeito. É isso. Sensacional, Incrível. Cleverson. É uma honra. Margarida Smith. Margarida, é uma honra ter você aqui com a gente, esse momento descontraído, onde você trouxe de uma forma tão didática esse tema que é muito complexo, né? Às vezes a gente deixa pra lá, mas você com a sua leveza, essa sua voz, né, Cleverson? Exatamente. Tranquila. Você passou muito conhecimento pra gente. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu também agradeço muito a tua disponibilidade, Margarida, né? Sou fã do trabalho da Margarida, da forma com que ela passa, né? O conhecimento dela também, admiro muito. E agora é o seu momento, tá? Para as pessoas que queiram, né, além de encontrar você lá no curso da AVO, as pessoas que queiram seguir a Margarida ou saber mais sobre, né, compliance, naquela câmara, Margarida, como que as pessoas podem te encontrar? Tá bom. Bom, o meu e-mail é margarida.smith@auroraconsult.com.br. E eu vou abrir um Instagram inspirado pelo Cleber, porque eu sou super low profile, mas agora acho que eu vou ter que ter um Instagram. Exatamente. LinkedIn você tem? LinkedIn eu tenho também, Margarida Smith. Margarida Smith no LinkedIn. Perfeito, Margarida. E Cleverson? Ficamos por aqui em mais uma edição do X da Questão e sempre lembrando o recado inicial da Liana, né? Compartilhe esse conteúdo, porque sempre, pessoal, ainda mais conteúdo como esse, que muitas vezes as pessoas não querem muito entender mais, né? Mas numa leveza como essa, numa comunicação mais clara como essa, faz muito sentido e eu tenho certeza que se fez sentido para você, vai fazer para os seus familiares, para os amigos. Portanto, compartilhe e nós esperamos vocês na próxima edição. Correto, Liana? Corretíssimo, Cleverson Pereira. Até lá. Até a próxima. Até mais.